A pastelaria aninhava-se numa esquina da parte antiga da vila, daquele tipo de estabelecimento que existia há gerações e que, muito provavelmente, continuaria a existir por muitas mais. As suas vitrinas de madeira com frentes de vidro exibiam orgulhosamente filas de pastéis e bolos, incluindo os icónicos pastéis de nata cuja crosta caramelizada prometia uma delícia estaladiça. O aroma inebriante de manteiga e açúcar pairava no ar como um nevoeiro doce e reconfortante, um perfume que se entranhava na roupa e na memória de quem por ali passava. A luz dourada da tarde, coada pelas janelas da frente, envolvia todo o interior num brilho quente e acolhedor, transformando os bolos em joias e o pó a dançar no ar em purpurinas. No interior, atrás do balcão imaculado, Dona Maria limpava meticulosamente o vidro de uma das vitrinas quando a menina entrou. Os seus movimentos eram lentos e experientes, fruto de 30 anos a cuidar daquele espaço que era a sua vida. A criança não podia ter mais de 6 anos, com cabelo loiro preso em 2 totós que se espetavam em ângulos estranhos, como se os tivesse feito ela mesma naquela manhã com uma mistura de pressa e determinação. Usava um vestido cor-de-rosa com um padrão de pequenas flores, visivelmente 1 ou 2 números acima do seu, e agarrava uma pequena bolsa de lona contra o peito com ambas as mãos, como se guardasse o tesouro mais valioso do mundo. Os seus olhos, de um azul profundo e sério, arregalaram-se ao contemplar a vasta seleção de bolos, e ela movia-se devagar, com um cuidado quase cerimonial, como se temesse que um passo em falso pudesse quebrar o encanto daquele lugar. Dona Maria, com a sabedoria que 3 décadas de ofício lhe haviam conferido, sabia ler as pessoas pela forma como atravessavam a sua porta. Esta criança, pensou ela, caminhava como alguém que entendia o verdadeiro valor de um doce, que sabia que tais prazeres não eram garantidos e que, por vezes, era preciso um grande esforço para conseguir algo especial. Olá, meu anjo, disse Dona Maria com uma voz suave, contornando o balcão para se aproximar dela. Posso ajudar-te a encontrar alguma coisa? A menina ergueu o olhar para ela, os seus olhos azuis cheios de uma gravidade invulgar para a sua idade. Preciso de comprar um bolo de aniversário, disse ela, a sua voz pequena mas firme, carregada de propósito. É para a minha mãe. Ela faz 30 anos amanhã, e eu quero fazer-lhe uma surpresa. O coração de Dona Maria aqueceu-se com a doçura daquele gesto. Isso é muito bonito da tua parte, disse ela, sorrindo. De que tipo de bolo é que a tua mãe gosta? Chocolate, respondeu a menina sem hesitar um segundo. Ela adora chocolate. E gosta de flores, por isso talvez um bolo com flores. Fez uma pausa, o seu rosto pequeno a contrair-se em concentração, e depois acrescentou em voz baixa, quase num segredo, mas eu só tenho 5 euros. Ela enfiou a mão na sua bolsa de lona e retirou uma nota de 5 euros, gasta e machucada pelo uso, segurando-a no ar como se fosse um troféu, o que, para ela, Dona Maria imaginou que realmente fosse. Um aperto súbito no peito de Dona Maria fê-la prender a respiração. O bolo mais barato na sua pastelaria custava 25 euros, e era um dos mais pequenos. Um bolo de aniversário adequado com decorações custaria pelo menos 40 euros. Mas ao olhar para o rosto esperançoso daquela criança, para a fé inabalável nos seus olhos, ela simplesmente não conseguiu dizer que não, não conseguiu quebrar aquela bolha de amor e expectativa. Deixa-me ver o que posso fazer, disse Dona Maria, a sua voz mais terna do que nunca. Como te chamas, querida? Mariana, disse a menina. O nome da minha mãe é Beatriz. Pois bem, Mariana, por que não dás uma vista de olhos aos bolos e dizes-me qual deles achas que a tua mãe gostaria mais? Mariana encostou o nariz ao vidro frio da vitrina, estudando cada bolo com uma concentração intensa, como um especialista a avaliar uma obra de arte. Após uma longa deliberação, apontou para um magnífico bolo de chocolate de várias camadas com uma sumptuosa cobertura de creme de manteiga, do qual escorriam flores delicadas por um dos lados. Aquele, sussurrou ela, a sua respiração a embaciar o vidro. Aquele é perfeito. Dona Maria olhou para o bolo que Mariana tinha escolhido. Era uma das suas criações especiais, uma encomenda para um cliente que a deveria vir buscar dentro de 2 horas. Custava 75 euros. Ela estava a tentar encontrar uma forma delicada de redirecionar a atenção de Mariana para algo mais realista, quando o sino por cima da porta tocou, anunciando a chegada de outro cliente. O homem que entrou teria perto de 40 anos, com cabelo escuro e um rosto que teria sido considerado bonito se não estivesse tão marcado pelo cansaço. Vestia um casaco preto sobre uma camisa escura, e havia algo na sua postura, na forma como os seus ombros se curvavam ligeiramente, que falava de uma exaustão que ia para além do físico. Ele moveu-se para se colocar educadamente atrás de Mariana, esperando a sua vez, e Dona Maria notou as suas boas maneiras, apesar de parecer perdido nos seus próprios pensamentos sombrios. Com licença, querida, disse Dona Maria a Mariana. Deixa-me só atender este senhor, e depois resolvemos o assunto do teu bolo, está bem? Mas Mariana já se estava a virar. E quando o fez, olhou para o homem com aqueles olhos sérios e disse algo que fez com que o tempo na pastelaria parasse.
Desculpe, senhor, disse Mariana com a sua voz pequena mas clara. O senhor está triste. O homem pestanejou, visivelmente apanhado de surpresa pela pergunta direta. Eu? O quê? O senhor parece triste, afirmou Mariana, com a naturalidade de quem constata um facto. A minha mãe às vezes fica com esse ar. Quando está preocupada com o dinheiro ou quando tem saudades do meu pai. O senhor tem saudades de alguém. Dona Maria começou imediatamente a desculpar-se. Peço imensa desculpa, senhor. As crianças, por vezes. Mas o homem levantou uma mão, interrompendo-a, e a sua expressão suavizou-se de uma forma que o fez parecer mais jovem. Ele agachou-se, ficando ao nível dos olhos de Mariana. Sabes uma coisa, disse ele em voz baixa. Estou um pouco triste, sim. Tenho saudades de alguém. Como é que soubeste? Os seus olhos, disse Mariana com simplicidade. Parecem sozinhos. O homem soltou um suspiro que poderia ter sido uma risada ou outra coisa qualquer. És muito perspicaz. Como te chamas? Mariana. Eu sou o Rui, disse ele. Prazer em conhecer-te, Mariana. O que te traz à pastelaria hoje? Estou a comprar um bolo de aniversário para a minha mãe, disse Mariana com orgulho, erguendo novamente a sua nota de 5 euros. Ela faz 30 anos amanhã, e eu juntei a minha semanada durante 3 meses. Quero comprar-lhe aquele bolo de chocolate com as flores porque chocolate é o favorito dela, e ela trabalha muito, e merece algo bonito. Rui olhou para a nota de 5 euros, depois para o bolo que Mariana tinha apontado, e Dona Maria viu a compreensão a atravessar o seu rosto. Ele endireitou-se e encontrou os olhos de Dona Maria por cima da cabeça de Mariana, e algo passou entre eles, um reconhecimento silencioso da situação e do que ela significava. É um bolo lindo, disse Rui. A tua mãe tem sorte em ter uma filha tão atenciosa. O problema, disse Mariana, a sua voz a baixar para um sussurro, é que eu acho que 5 euros não chegam. Mas é tudo o que eu tenho. A Dona Maria está a tentar ajudar-me a ver o que podemos fazer. Rui ficou em silêncio por um momento, o seu olhar a alternar entre a menina e o bolo. Depois, meteu a mão no bolso e tirou a carteira. Sabes que mais, Mariana? Por acaso, hoje também é o meu aniversário. Os olhos de Mariana arregalaram-se. A sério? A sério, disse Rui. Fiz 39 anos hoje, e estava a pensar, a caminho daqui, que não tinha ninguém com quem celebrar, que provavelmente iria para casa, para o meu apartamento vazio, e teria uma noite tranquila e solitária. Mas tu deste-me uma ideia. E se partilhássemos esse bolo? Tu levas o bolo para o aniversário da tua mãe amanhã, e eu considero também o meu bolo de aniversário. Podemos ser parceiros de bolo de aniversário. Mariana franziu a testa, a pensar seriamente na proposta. Mas esse é o seu bolo de aniversário. O senhor é que devia ficar com ele. Eu acho, disse Rui com gentileza, que dar um bolo de aniversário lindo à tua mãe me faria muito feliz. Faria com que o meu aniversário fosse especial, saber que ajudei a tornar o aniversário de outra pessoa especial. Concordas com isso? Mariana parecia incerta. Mas eu devia pagar por ele. Eu tenho 5 euros. Façamos o seguinte, propôs Rui. Tu dás-me os teus 5 euros e eu acrescento o resto. Será um trabalho de equipa. Negócio fechado. Ele estendeu a mão e, após um momento de hesitação, Mariana apertou-a solenemente. Ela entregou-lhe a sua nota de 5 euros, e Rui deu-a à Dona Maria juntamente com o seu cartão de crédito. Gostaria de comprar aquele bolo de chocolate com as flores, disse ele. E, por favor, adicione o que mais 5 euros puderem comprar. Talvez uns queques ou umas bolachas. Dona Maria, que observara toda a troca com lágrimas nos olhos, assentiu. Vou embalar umas das nossas frescas bolachas com pedaços de chocolate. Serão a contribuição da Mariana para a encomenda. Enquanto Dona Maria embalava o bolo e as bolachas com um cuidado extra, Rui sentou-se numa das pequenas mesas do café, e Mariana subiu para a cadeira em frente a ele. Por que é que está sozinho no seu aniversário? Perguntou Mariana com a frontalidade que só as crianças possuem. Rui sorriu com tristeza. Bem, eu trabalho muito. Dirijo uma empresa, o que significa que estou sempre muito ocupado. E, a dada altura, esqueci-me de arranjar tempo para os amigos e a família. Os meus pais faleceram há alguns anos, e não tenho irmãos ou irmãs. Tinha amigos, mas estava tão focado no trabalho que deixei de desligar, deixei de fazer planos e, agora, quando olho à minha volta, percebo que estou completamente sozinho. Aconteceu sem eu dar por isso. Isso é triste, disse Mariana. Toda a gente devia ter alguém no seu aniversário. Tens razão,
concordou Rui. E tu? Onde está o teu pai? Ele está a ajudar a planear a surpresa de aniversário da tua mãe. O rosto de Mariana ensombrou-se. O meu pai morreu quando eu tinha 3 anos. Não me lembro muito dele, só um bocadinho. Só de como ele me cantava antes de eu adormecer. A mãe diz que ele nos amava muito, mas ficou doente e não conseguiu melhorar. Lamento imenso, Mariana, disse Rui, e a sua voz estava embargada pela emoção. Isso deve ser muito difícil. É, disse Mariana. A mãe agora tem 2 trabalhos para podermos ter o nosso apartamento e comida e essas coisas. Ela trabalha num restaurante durante o dia e limpa escritórios à noite. Está sempre cansada, mas mesmo assim lê-me histórias antes de eu ir para a cama e ajuda-me com os trabalhos de casa. Foi por isso que eu quis comprar-lhe um bolo mesmo especial. Ela merece algo que a faça sorrir. Rui teve de desviar o olhar por um momento, e Dona Maria, que ouvia tudo enquanto terminava de embalar a encomenda, teve de limpar os olhos ao avental. A tua mãe tem muita sorte em ter-te, disse Rui finalmente. Senhor Rui, disse Mariana. Se está sozinho hoje, quer vir à festa de aniversário da mãe amanhã. Não vai ser nada de especial. Vamos só comer bolo e gelado no nosso apartamento. Mas o senhor não devia estar sozinho no seu aniversário, mesmo que já tenha sido ontem. Naquele momento, Rui olhou para aquela criança que o conhecia há 10 minutos e que o estava a convidar para a sua casa, para a celebração da sua família, simplesmente porque achava que ninguém devia estar sozinho, e sentiu algo a estalar no seu peito. Uma qualquer muralha que ele tinha construído à sua volta para se proteger da solidão que fingia não existir. Tens a certeza de que a tua mãe não se importaria? Perguntou ele. A mãe diz sempre que devemos ser simpáticos para as pessoas, especialmente para as pessoas que estão sozinhas ou tristes. E o senhor é as 2 coisas, acho eu. Por isso, sim, ela não se importaria. Dona Maria aproximou-se com as caixas, o lindo bolo e um recipiente com as bolachas. Rui tirou um cartão de visita e entregou-o a Mariana. Isto tem o meu número de telefone, disse ele. Pede à tua mãe para me ligar se ela realmente concordar que eu vá à festa. Se ela não ligar, eu compreenderei. Mas, Mariana, obrigado. Tornaste o meu aniversário melhor do que eu esperava. Mariana guardou cuidadosamente o cartão na sua bolsa de lona. Obrigada por me ajudar a comprar o bolo da mãe. Você é um bom parceiro de bolo de aniversário. Rui ajudou Mariana a levar as caixas até à morada que ela lhe deu, que acabou por ser um modesto prédio de apartamentos a 4 quarteirões de distância. Ele insistiu em garantir que ela chegava à casa em segurança. E quando uma mulher, nos seus 20 e poucos anos, abriu a porta, claramente surpreendida por ver a filha com um estranho e com caixas de uma pastelaria cara, Rui explicou rapidamente a situação. Beatriz, a mãe de Mariana, tinha os mesmos olhos azuis da filha e o rosto cansado mas gentil de alguém que trabalhava demasiado e se preocupava em excesso. Ela tentou recusar o bolo, dizendo que era demais. Mas Mariana insistiu que já estava pago com os seus 5 euros e a ajuda do seu parceiro de bolo de aniversário. Prometo que não abordei a sua filha, disse Rui rapidamente, ao ver a compreensível cautela de Beatriz. Conhecemo-nos na pastelaria, e ela reparou que eu estava sozinho no meu aniversário. Ela tem um coração muito bondoso. O bolo é, genuinamente, de nós os 2. Beatriz olhou para o bolo caro, depois para o rosto orgulhoso da filha, finalmente, de volta para Rui. Não sei o que dizer. Isto é incrivelmente generoso. A Mariana convidou-me para a vossa celebração de aniversário amanhã, disse Rui. Sei que é um atrevimento, e compreendo perfeitamente se preferir que eu não vá, mas queria deixar-lhe o meu cartão e dizer-lhe que a sua filha é notável. Ela reparou que eu estava sozinho e decidiu fazer algo a esse respeito. Isso é uma dádiva que a senhora lhe deu, essa compaixão. Beatriz pegou no cartão, viu o nome da empresa e os seus olhos arregalaram-se. Você é o CEO das Indústrias Costa. Rui acenou com a cabeça. Sou, mas hoje sou apenas o Rui, alguém que conheceu a sua filha numa pastelaria e se lembrou do que é acreditar que as pessoas podem ser simpáticas umas com as outras sem outra razão que não seja ser a coisa certa a fazer. Naquela noite, Beatriz ligou a Rui. Contou-lhe como Mariana não parava de falar do seu parceiro de bolo de aniversário, do quão arduamente a sua filha tinha trabalhado para juntar aqueles 5 euros, do quanto o gesto significava para ambas. Pediu desculpa pela sua desconfiança inicial e explicou que, como mãe solteira, tinha de ser cuidadosa, mas disse que, se ele quisesse mesmo ir à festa, elas teriam muito gosto em recebê-lo. Na noite seguinte, Rui apareceu no apartamento delas com flores para Beatriz, um presente embrulhado para Mariana que ele passara horas a escolher, e gelado para acompanhar o bolo. A festa foi pequena, apenas os 3 num apartamento minúsculo que era limpo mas espartano,
decorado com faixas de aniversário feitas à mão que Mariana tinha criado com lápis de cera e cartolina. Comeram pizza que Beatriz encomendou com o dinheiro que tinha poupado. Cantaram os parabéns e cortaram o lindo bolo de chocolate com flores de creme de manteiga. E Rui não se conseguia lembrar de um aniversário, não se conseguia lembrar de nenhuma noite, que tivesse parecido tanto com um lar. Nos meses seguintes, Rui tornou-se uma presença regular na vida de Mariana e Beatriz. Ia jantar à casa delas uma vez por semana, ajudava Mariana com os projetos da escola e certificou-se de que o carro velho de Beatriz era arranjado quando avariou. Estabeleceu um fundo de bolsas de estudo em nome dos seus pais e garantiu que Beatriz fosse a primeira beneficiária, para que ela pudesse reduzir para um só emprego e terminar o curso de enfermagem que tinha abandonado quando o marido morreu. Ele também começou a fazer mudanças na sua própria vida. Reatou o contacto com velhos amigos, começou a sair do trabalho a horas razoáveis e aprendeu que a empresa não se desmoronava se ele não estivesse lá a cada minuto. Começou a construir uma vida que parecia preenchida em vez de vazia, conectada em vez de isolada. Um ano depois daquele encontro na pastelaria, Rui convidou Beatriz para jantar, só os dois, num restaurante simpático. Ele tinha sido cuidadoso com os seus sentimentos crescentes por ela, ciente da dinâmica de poder e querendo garantir que qualquer coisa entre eles fosse genuína e não baseada em gratidão ou obrigação. Mas os seus sentimentos só se tinham aprofundado. E após meses de amizade, jantares em família e da construção lenta de algo real, ele finalmente disse-lhe que se tinha apaixonado por ela. Beatriz, que vinha a resistir aos seus próprios sentimentos pelas mesmas razões, finalmente admitiu que também o amava. Casaram-se na primavera seguinte, numa pequena cerimónia onde Mariana foi a menina das flores e Dona Maria fez o bolo de casamento. Rui adotou oficialmente Mariana, e ela começou a chamar-lhe pai cerca de 6 meses depois, primeiro com hesitação e depois com a naturalidade confortável de uma criança que se sente segura. No seu primeiro aniversário de casamento, enquanto celebravam com um bolo de chocolate da pastelaria de Dona Maria, Rui disse a Mariana que ela lhe tinha salvo a vida naquele dia em que entrou na pastelaria com 5 euros. Eu pensava que era bem-sucedido, disse ele. Tinha dinheiro, uma empresa e todas as coisas que as pessoas pensam que significam que vencemos na vida. Mas estava completamente sozinho, e nem sequer me apercebi do quão vazio estava até uma menina de 6 anos olhar para mim e dizer que eu parecia triste. Tu viste-me, Mariana. Viste que eu estava sozinho. E em vez de te afastares, incluíste-me. Convidaste-me para fazer parte da tua família quando eu não tinha nenhuma. Essa é a maior prenda que alguém alguma vez me deu. Mariana, agora com 8 anos e mais confiante, mas ainda com o mesmo coração bondoso, abraçou-o com força. Éramos parceiros do bolo de aniversário, disse ela. Os parceiros não se deixam sozinhos. Anos mais tarde, quando Mariana se formou na universidade, fez um discurso na cerimónia sobre as pessoas que tinham moldado a sua vida. Falou da sua mãe, que tinha tido 2 empregos e ainda assim encontrava tempo para lhe ler histórias para adormecer. Falou do seu pai, que tinha morrido antes que ela o pudesse conhecer verdadeiramente, mas cujo amor ela ainda sentia. E falou do dia em que juntou 5 euros para comprar um bolo de aniversário para a sua mãe e conheceu um homem solitário numa pastelaria que se tornou o seu pai. Ele ensinou-me que o sucesso não significa nada se estivermos sozinhos, disse Mariana. Que as coisas mais importantes na vida são as ligações que criamos uns com os outros, e que, por vezes, as melhores coisas acontecem quando reparamos que alguém está a sofrer e decidimos fazer algo a esse respeito. O meu pai diz sempre que eu lhe salvei a vida naquele dia, mas a verdade é que nos salvamos um ao outro. É isso que a família faz. Rui, sentado na plateia entre Beatriz e Dona Maria, que tinham convidado para a formatura, limpou as lágrimas dos olhos. Pensou no homem que tinha sido, bem-sucedido mas vazio, a construir um império mas a perder tudo o que importava. E pensou na menina de Tutós que o tinha olhado com olhos sérios e perguntado se ele estava triste, que o tinha convidado para a sua vida sem esperar nada em troca. Ela tinha 5 euros e um coração cheio de amor. E, de alguma forma, isso tinha sido suficiente para mudar tudo, para construir uma família, para lhe ensinar que as coisas mais valiosas da vida não podem ser compradas, apenas escolhidas. Que a solidão não é um estado permanente, mas sim um problema que pode ser resolvido com ligação, compaixão e a coragem de deixar alguém entrar. A pastelaria onde tudo começou ainda se encontra naquela esquina da parte antiga da vila. Dona Maria, agora reformada mas ainda visitando a loja que a sua filha gere, por vezes conta a história aos clientes sobre a menina com 5 euros e o CEO solitário e o bolo de aniversário que os uniu. Tornou-se parte da lenda do bairro. Um lembrete de que a bondade do dia-a-dia cria ondas que nem sempre podemos prever. Que a compaixão de uma criança pode curar o coração partido de um adulto. Que a família se constrói não apenas através do sangue, mas através da escolha mútua, repetida vezes sem conta, em todos os momentos comuns e extraordinários da vida. E que, por vezes, tudo o que é preciso para mudar a vida de alguém é ver que essa pessoa está a sofrer e convidá-la a partilhar uma fatia de bolo.
Porque o bolo sabe melhor quando é partilhado. Tal como a alegria, tal como o amor, tal como a própria vida. Foi isso que Mariana ensinou a Rui numa pastelaria, numa tarde em que ela tinha 5 euros e ele tinha tudo, exceto o que mais importava. Ela ensinou-lhe que a vida mais rica é aquela cheia de pessoas com quem celebrar, que o sucesso não significa nada se estivermos sozinhos, e que a maior dádiva que podemos dar uns aos outros é simplesmente ver a dor uns dos outros e oferecer a ligação. Eles foram parceiros de bolo de aniversário naquele dia, mas tornaram-se algo ainda melhor. Tornaram-se família, e isso fez toda a diferença.